O conflito no Oriente Médio prossegue há mais de uma semana, causando vítimas e destruição. Desde o último sábado, mais de 3.000 pessoas foram mortas na guerra que eclodiu após o ataque do Hamas a Israel. Hoje iremos estudar um pouco mais sobre o que está acontecendo, como e quando isso começou e o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Então fique até o final para não perder nada. Desde que a guerra israelo-palestiniana voltou aos noticiários, uma das principais questões tem sido de onde vem esta motivação. O conflito tem uma longa história, que se estende para além dos ataques atuais, mas pouco se sabe sobre como tudo começou. Na época, o Império Romano governava a área hoje conhecida como Israel. Entre 132 e 135 d.C., um líder judeu chamado Bar Kokhba liderou uma revolução contra Roma. Mas a revolução foi derrubada pelo imperador Adriano e o exército foi suprimido. Em retaliação, Adriano confiscou as terras dos judeus e exilou muitos dos judeus, substituindo-os por descendentes dos antigos cananeus. Ele também renomeou a área como Palestina-Síria, em latim. O nome foi escolhido propositalmente, já que a palavra latina Palestina é a forma latinizada do nome hebraico Pezet, que significa filisteu. Isto significa terra dos filisteus. Com isso, o controle da área começou a mudar frequentemente, pois nunca existiu um país chamado Palestina. Era apenas um nome dado por Adriano. Depois dos romanos, a área foi controlada por vários impérios ao longo dos séculos, incluindo o bizantino, o persa, o árabe e os cruzados. Cada período passou por mudanças de controle, alternando entre cristãos e muçulmanos até a época de Saladino. Finalmente, no século XVI, 1517, os turco-otomanos do Império Otomano assumiram o controle da terra de Israel e a mantiveram até 1917. Após o colapso do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a região ficou sob o mandato britânico. Os britânicos tinham interesse na área, acreditando erroneamente que Israel tinha petróleo. Eles começaram a desenhar mapas e a alocar terras aos líderes locais e ao movimento sionista que buscava estabelecer um Estado judeu. O mundo árabe se opôs à ideia e ameaçou a guerra. Em 1917, o Acordo Balfour prometia o estabelecimento de um Estado judeu, mas o mundo árabe opôs-se fortemente a ele, alegando que a terra pertencia aos palestinianos. Em 1948, com a criação do Estado de Israel, as Nações Unidas tentaram dividir a área, mas esta divisão nunca foi amplamente aceita. Jerusalém, em particular, tem sido um pomo de discórdia, com Israel a tentar torná-la sua capital e a Palestina a reivindicá-la como sua capital. Em 1967, Israel capturou Jerusalém da Jordânia e estabeleceu um Estado. No entanto, a questão de Jerusalém continua por resolver, com uma série de propostas a serem apresentadas, incluindo a divisão da cidade, o controle internacional ou deixá-la fora do controle de qualquer parte. Nenhuma dessas recomendações foi aceita. Posteriormente, Israel entregou parte da faixa de Gaza à autoridade palestina. No entanto, em 1987, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza e declarou a sua intenção de destruir os países vizinhos. O grupo não reconhece Israel como um Estado e reivindica o seu território, enquanto Israel exige o reconhecimento como um Estado judeu. Esta é a principal razão da guerra atual. Este conflito já dura mais de 70 anos e resultou em milhares de mortes de ambos os lados. Ambos os países mataram inúmeras pessoas inocentes. Por isso, durante esta guerra, devemos permanecer firmes no Senhor e orar pelos nossos irmãos que estão passando por esta crise.